Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dee Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 2. A história de Amália. Alguém que esteve na igreja nas 2 últimas semanas precisa realmente conversar com você, disse o pastor Carlo Bueksteff, companheiro de longa data, numa tarde de terça-feira em meu escritório. Se você concordar, eu a convidei para vir às 6 horas hoje à noite, antes do início da reunião de oração. Sei um pouquinho da história dela, e é incrível, mas Deus definitivamente começou a trabalhar em sua vida. Tendo morado a vida inteira na cidade de Nova York, e sendo pastor lá há muitos anos, imaginei que nada pudesse vir do lado selvagem da cidade que me surpreenderia. Mas tenho de admitir que o que ouvi aquela noite me deixou sem respirar. Uma jovem de aparência rude, mas atraente, entrou em meu escritório. Ela parecia emitir uma estranha combinação de sinais, embora obviamente tivesse vivido nas ruas de perversidade. Havia também uma vulnerabilidade e uma profunda tristeza, que transpareciam através das roupas apertadas e da maquiagem carregada. Olá, Amália, cumprimentei-a delicadamente, mostrando a ela uma cadeira em que poderia se sentar. Sou o pastor Cymbala. Disseram-me que você queria falar comigo. Ela confirmou, balançando a cabeça de leve e puxando a bainha da saia. Fale-me de você se quiser. Posso ajudá-la de alguma forma? Com voz baixa e rouca, ela concordou a contar sua espantosa história, horrivelmente triste, e durante a hora seguinte foi o que ouvi essencialmente. Fui criada no Projeto Smith, na parte baixa do lado leste da cidade. Era a terceira de 7 filhos que vivia em um apartamento abarrotado no 16º andar. Meu pai era funcionário de um grande hotel e trabalhava na cozinha. Ele e meu irmão vieram de Porto Rico. O que mais lembro de nossa casa são as brigas e discussões. Pareciam não ter fim. Meu pai era alcoólatra e tornava a nossa vida uma desgraça. Ele tinha uma vara e batia como um louco em qualquer um que estivesse em seu caminho ou o irritasse. Eu me senti sempre muito confusa em meu processo de crescimento. Costumava simplesmente me manter distante dos problemas. Meus pais discutiam muito por causa de dinheiro. Parecia que meu pai nunca dava à minha mãe o suficiente para alimentar e vestir todas as crianças. Organizações católicas nos ajudavam de vez em quando, embora não houvesse dinheiro suficiente para suprir as necessidades. Certamente havia dinheiro para a bebida. E isso, naturalmente, tornava as brigas piores. Quando eu via bater em minha mãe e empurrá-la de um lado para o outro, simplesmente corria para o meu quarto e fervia de raiva. Tinha cerca de 9 anos quando pela primeira vez o enfrentei. No meio da gritaria eu lhe disse certa noite: se você machucar minha mãe, vou matá-lo. Como conseguiria fazer isso realmente não sabia. Não tinha mesmo a menor ideia. Naturalmente, simplesmente estava zangada. Voltei-me para minha mãe e continuei: olhe, venha dormir em minha cama para ficar livre dele, e eu vou dormir na sua. Eu pensava que estivesse realmente resolvendo a situação. Ela era uma mulher doce e eu queria protegê-la de alguma forma. Mas essa foi o pior erro da minha vida, porque ali no quarto de meus pais, naquela noite, meu pai começou a me molestar. Não compreendia o que ele estava fazendo, nem por quê. Não sabia o que dizer, afinal tinha apenas 9 anos de idade. Não sei como aguentei aquela noite, mas emocionalmente fiquei arrasada. Logo a briga doméstica começou de novo. Agora o que eu deveria fazer? Disse a mim mesma que deveria tentar novamente proteger minha mãe,
Talvez desta vez fosse diferente, mas não foi. Um padrão nojento começou a se estabelecer. As únicas palavras que encontrei foram: "Não, pai, eu não quero." "Bem, se você não quer," ele dizia, "vou bater em sua mãe." Assim fiquei encurralada, achava que tinha que satisfazer suas vontades. Dentro de pouco tempo, parecia que ele realmente dava início às brigas com minha mãe para que trocássemos de cama. Ou então simplesmente chamava do seu quarto: "Venha cá, Amália, quero você aqui comigo." Dentro de algum tempo percebi, para meu horror, que estava substituindo minha própria mãe de uma forma nojenta. "Não conte nada disso à sua mãe," ele me ordenava. "Se você lhe disser uma palavra, vou matá-la." Como toda a questão se resumia em proteger minha mãe de alguma forma, mantive a boca fechada. Com tudo isso acontecendo em minha casa, a escola se tornou uma provação. Não conseguia me concentrar. Ficava sentada na classe e, em vez de ouvir a professora, ficava pensando: "Ah, não, dentro de apenas 2 horas teria de voltar para casa." Fiquei muito confusa e deprimida. Não sabia o que fazer. Não tive oportunidade de crescer normalmente, brincando com bonecas e sendo uma menina feliz. Fiquei entorpecida por dentro. Uma vez fui à casa de uma amiga depois da escola. Seu nome era Jeanette. Para meu espanto, não havia brigas ali. Era um lugar pacífico e cheio de amor. E os membros da família realmente prestavam atenção uns nos outros e sorriam. Meu coração simplesmente transbordou. Ah, como eu gostaria de morar em uma casa assim! Era tão agradável estar ali, que fiquei mais tempo do que devia. Quando percebi as horas e saí, minha mãe estava me esperando. "Onde você esteve?" Ela perguntou preocupada. "Seu pai está à sua procura, está furioso." No momento que coloquei o pé de volta em nosso apartamento, ele me agarrou e me puxou para o seu quarto. Apanhei tanto que ao sair estava coberta de sangue. Minha mãe olhou para mim e imediatamente me levou ao banheiro, onde amorosamente me lavou o sangue nos braços, pernas, rosto e cabelo. Cheguei a um ponto em que, ao saber que ia passar a noite com meu pai, escondi uma chave de fenda ou uma faca embaixo do colchão, na intenção de matá-lo. "Sim, é meu pai," eu dizia a mim mesma, "mas isso é absolutamente errado. Ele é tão mau que precisa morrer." Mas quando chegava a hora de realmente utilizar a minha arma, não conseguia reunir coragem. Noite após noite, eu continuava me submetendo a ele. Entre todas as meninas da família, eu era mais tímida e de natureza mais condescendente. Simplesmente não conseguia impedi-lo. Isso continuou durante anos, até que completei 16 e planejei ansiosamente, com minhas irmãs e irmãos, sair de casa o mais cedo possível. Para mim, o caminho da fuga foi um garoto chamado Richard, que morava no prédio em frente e estava na minha classe. Começamos a namorar para grande aborrecimento de meu pai. A única maneira de conseguir que Richard me aceitasse foi entregar-me a ele fisicamente. Não era o que todos os homens desejavam? Logo encontramos um ministro que nos casou e tivemos uma enorme festa porto-riquenha no centro comunitário do nosso projeto social. Não me lembro, na verdade, se meu pai compareceu. Ele estava sempre hostilizando todos os meus namorados e certamente agiria dessa forma com meu namorado. Não tínhamos dinheiro para uma lua de mel. Simplesmente nos mudamos para uma casa que um parente distante nos emprestou. Era basicamente o fim da escola para mim. Richard tinha um emprego no hospital metropolitano. Imaginei que ele cuidaria de mim a partir daquele momento. Não precisaria então concluir o colegial. Quaisquer sonhos sobre o que eu pudesse realizar em minha vida se desvaneceram. Foi difícil manter um relacionamento sexual normal com meu marido adolescente. Qualquer tipo de intimidade sempre me levava a pensar novamente em meu pai. Nosso casamento não poderia nunca funcionar de verdade. Nesse interim,
Richard me introduziu no mundo das drogas, começando pela maconha. No princípio não gostei, mas ele continuou insistindo e logo percebi que podia me esquecer de todos os meus problemas por algum tempo. Depois veio o LSD e a cocaína. Também comecei a tomar picadas de heroína, mas não gostei, porque me deixava deprimida. Eu queria uma coisa que me animasse, me fizesse feliz. O casamento durou pouco mais de 1 ano. Fiquei interessada em outros homens e em algumas mulheres também. Eu e Richard nos separamos e ele logo se alistou no exército. Enquanto isso, eu me envolvi com um homem após outro, tentando me manter dopada 24 horas por dia. Arranjava trabalho avulso conforme precisava, em uma fábrica de calçados, em uma barraca de rosquinha, qualquer coisa que conseguisse arranjar com a minha pouca instrução. Mas bastava que um homem me falasse com bondade e oferecesse um lugar para morar e eu ficava com ele. Se me fornecesse drogas também, era muito melhor. Eu usava roupas extravagantes para chamar a atenção na rua. Arranjei um lugar de balconista em uma boutique fantástica chamada Superfly, na esquina da rua Forty Seventh, com a Broadway, que me mantinha na última moda o tempo todo. Não sei como, ganhei a reputação de namorar com lutadores de boxe. Uma noite, quando me encontrava em uma discoteca underground, entrou um famoso campeão mundial de boxe. Seu amigo me encorajou a pedir que dançasse comigo, e eu fui. No final da noite, ele me convidou para ir ao seu hotel. Eu estava com outro rapaz aquela noite, por isso precisei declinar do convite. Mas alguns dias depois ele apareceu na loja, reunindo uma multidão de fãs na rua. Ele não apareceu para fazer compras, mas para me convidar para jantar, e eu aceitei. Naquela noite, depois que estávamos sentados na mesa de um restaurante maravilhoso, ele disse: "Tome esse comprimido, você vai se sentir bem." "O que é isso?" perguntei. "Confie em mim, você vai gostar," ele disse. Seja o que for que ele esperava que acontecesse comigo, os efeitos foram contrários. Dentro de alguns minutos eu estava no banheiro das senhoras vomitando. Durante toda a refeição me senti péssima. Depois ele me levou ao seu quarto de hotel, mas decidi que não haveria nenhuma ação naquela noite. Eu estava muito mal, com problemas digestivos. Finalmente ele disse que precisava apenas de um táxi para voltar para casa. Pedi-lhe algum dinheiro. Ficou tão aborrecido comigo que me negou o pedido. Por isso tive de pagar eu mesma a corrida. Outro cara com quem saí aqueles dias era na verdade um cafetão, embora eu não soubesse. Quando saímos, estacionou seu Cadillac na rua West 42nd e fiquei observando diversas prostitutas, deixando-me curiosa. Por quê? Não está interessado em mim? Não entendi que eram as suas garotas. Apenas quando tentou me colocar no seu negócio também, acordei e deixei de me encontrar com ele. Agora eu tinha 20 e poucos anos, e toda essa vida agitada não era tão interessante como eu tinha pensado que fosse, sabe? Concluí que talvez eu devesse arranjar um emprego fixo. Portanto, matriculei-me em um curso de garçonete. Por quê? Pois eu odiava todos os alcoólatras. Quando terminei o curso e obtive meu certificado, achei difícil encontrar um emprego. Uma porção de lugares na época ainda não estava aceitando a ideia de ter mulheres naquela função. Quando me candidatei a uma vaga no centro da cidade, em um lugar chamado Metrópole, me aceitaram, mas me ofereceram um lugar de balconista de bar. Com minha autoconfiança lá embaixo, concordei e aceitei o emprego. Somente depois que comecei a trabalhar, compreendi para que servia o pequeno palco no centro do bar. Era na realidade, uma boate de striptease. Agora, no que me meti, pensei, mas emprego é emprego, e sem dúvida eu precisava de um. Por isso comecei a trabalhar. Os homens que vinham ali eram simpáticos comigo, e às vezes diziam coisas como:
Ei, por que você também não sobe lá? Eu olhava para as garotas no palco e logo percebi que era ali que realmente se ganhava dinheiro. Ali estava eu, escravizando-me a troco de $200 por semana, mais as gorjetas, enquanto elas recebiam um salário regular, mais as notas de $25 que os fregueses colocavam nas suas roupas enquanto elas dançavam. Fiquei com medo, mas pouco depois, conforme fui tomando coragem, pedi ao proprietário para mudar de lugar. Minha primeira vez no palco foi apavorante. Na realidade, eu provavelmente não teria tido coragem de começar se não estivesse drogada. Mas com o passar do tempo, e quando os fregueses começaram a aplaudir e jogar dinheiro para mim, percebi os benefícios deste tipo de trabalho. E foi o que fiz nos últimos 4 anos. Não é o que eu adoraria fazer, mas é o que eu poderia fazer. Às vezes penso, como foi que entrei nessa? Estou me degradando. Não é realmente o que eu desejaria fazer. Fiquei deprimida e pensava que simplesmente não haveria outra saída. Meu pai já havia destruído todos os meus sonhos. Não me importava até onde pudesse ir. Mas então, de novo, eu me importava, entende? Minhas finanças realmente melhoraram alguns anos atrás, quando conheci um homem chamado Gilbert, no Metrópole. Senti-me atraída por ele. Começamos a sair juntos. Então, uma noite, bem no meio de uma dança, eu desmaiei. Caí bem no meio do palco. Imaginei que tivesse me excedido com o Black Russell aquela noite. Mas a causa verdadeira era outra. Eu estava grávida. Já estivera grávida antes, diversas vezes, e simplesmente havia abortado para poder continuar trabalhando. Mas desta vez foi diferente. Por algum motivo, eu queria continuar e ver como seria ter um bebê. Mas Gilbert não estava interessado em continuar com aquilo e rapidamente desapareceu. Fiquei arrasada. Fiquei sozinha e incapaz de trabalhar por causa da gravidez. Por fim, a eletricidade foi cortada porque eu não tinha como pagar a conta. Cheguei ao fundo do poço. Decidi que provavelmente seria melhor se eu me matasse, cortando os pulsos ou pulando de uma ponte. Peguei uma lâmina e comecei a fazer um corte no meu pulso. Comecei a sangrar, mas não consegui cortar fundo o suficiente para terminar com tudo. Tive de me humilhar e perguntar à minha mãe se podia voltar para casa. Meu pai já havia deixado nesse tempo. A polícia havia sido chamada muitas vezes para reprimi-lo, e finalmente ele concluiu ser melhor sair de Nova York. Ela me recebeu. Admito que descarreguei toda a raiva em cima dela. Ela me perguntou um dia por que eu não conseguia finalizar uma frase que fosse sem um palavrão. Começamos a brigar. Lá no fundo, acho que ainda estava com raiva dela pelo que aconteceu anos antes. No devido tempo, dei à luz um menino sadio, a quem chamei de Vini. Foi a mais bela experiência da minha vida. Quando olhei para ele nos meus braços, não pude deixar de me sentir grata a Deus. Agora eu perguntava como o educaria, o que lhe ensinaria, eu não sabia. Para sustentá-lo, voltei ao meu antigo emprego. Minha mãe passou a tomar conta do bebê enquanto eu estava fora de casa. Certa vez, depois de outra briga com minha mãe, subi ao telhado de nosso edifício, olhando para baixo, de cima dos 18 andares para a rua. Fiquei refletindo sobre a péssima criação que eu estava dando ao meu filho. Chegando em casa dopada às 3 da manhã e deixando que minha mãe fizesse todo o trabalho duro. Talvez eu devesse simplesmente saltar. Comecei a tremer e chorar. Não sei como me recompus, mas desci as escadas e fui me assentar na quietude da igreja católica que minha mãe frequentava. Continuei tremendo e chorando e disse: Deus, por que estou passando por tudo isso? Como foste deixar minha vida ficar tão descontrolada? A culpa é tua. Então meu último amante acabou com um relacionamento e fiquei arrasada e ainda mais confusa. Comecei a pensar com seriedade em um plano definitivo de suicídio.
Iria a uma das pontes e pularia no Rio Leste. Tinha medo disso, mas tinha muito mais medo de viver. O marido de minha irmã, que se chamava Mickey, havia se divertido muito comigo no passado, mas ele se tornara um cristão, bem como uma amiga chamada Carmen. Subitamente ela não se interessou mais em tomar drogas comigo, agora só falava em Jesus. Então, algumas semanas depois, Mickey convidou minha mãe e todos nós para irmos à igreja dele. Tudo bem, eu vou, disse eu. Ficamos na galeria. Por certo, eu não estava adequadamente vestida para a igreja, mas e daí? Mickey parecia feliz, sentado ali com um grande sorriso no rosto. Eu não podia imaginar por quê. Quando o pastor se levantou para pregar e começou a falar do amor de Deus, eu prestei atenção. Lembro-me de ele ter dito alguma coisa como: Jesus o ama, não importando o que tenha feito. Deseja-lhe perdoar e tirá-lo da condição em que se encontra a sua vida, não importa quão difícil ela seja. Dentro de pouco tempo eu estava pensando: como é que ele sabe que estou passando? Será que Mickey lhe contou a minha vida ou alguma coisa? Eu não podia crer que Deus realmente entendesse a minha vida maluca. Todo tipo de perguntas me veio à mente. Então, sem mais nada, comecei a orar. Não sei o que foi. Eu sou bem durona, mas não consegui evitar as lágrimas. Estava acabando com a minha maquiagem. Quando o pregador disse às pessoas que viessem à frente para receber oração, levantei e fui com as demais. Uma mulher veio comigo e colocou a mão em meu ombro. Seu gesto me assustou, pois eu não estava acostumada àquilo, mas tudo que ela estava fazendo era orar por mim. Quando voltei para casa, continuei pensando em tudo aquilo. Ainda estava confusa sobre algumas coisas. No dia seguinte, um dos pastores me telefonou agradecendo por ter ido e me perguntou como eu estava. No final ele disse: "Você está preparada para aceitar a Cristo em sua vida?" "Bem, acho que não estou preparada para isso", respondi. Afinal, eu costumava rir dos programas cristãos de televisão quando estava drogada com LSD. Mas alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Eu decidi que voltaria à igreja e, pelo menos, descobriria se tinha sido engambelada, se eles tinham algum tipo de plano para me pegar. Por isso fui, no domingo passado. A mensagem que o Senhor entregou foi sobre a paz de Deus. Esse mesmo pastor falou de novo comigo, me convidou a falar com o Senhor. Tentei agir desinteressadamente e disse: "Bem, por que eu deveria?" Mas lá dentro eu sabia que precisava. Se alguma coisa não mudar logo, pastor, então estou mesmo no fim. Vou ser sincera com o Senhor. Eu me sinto realmente suja, mesmo aqui no seu escritório. Não sei se deveria ter lhe contado tudo isso, mas de algum modo, bem, talvez eu deveria parar de falar agora. Lágrimas rolavam dos seus olhos enquanto Amália me contava sua história. Não conseguia falar porque fiquei com um nó na garganta. Ficamos sentados em silêncio, ambos meditando profundamente. Parecia-me que ela já tinha tido 3 ou 4 vidas, todas incrivelmente horríveis. Olhei para aquela pobre mulher, tão arrasada pelo pecado e por Satanás, e meu coração simplesmente se partiu. Ela se voltou para mim como se dissesse: "E agora? Tem alguma esperança? O Senhor vai simplesmente me expulsar para a rua ou vai fazer o quê?" Olhei para o relógio e percebi que a reunião de oração ia começar logo. De súbito entendi exatamente o que deveria fazer. "Amália", eu disse, "vamos ter uma reunião de oração agora e pediremos a Deus que faça um milagre. Jesus Cristo pode purificá-la e fazer de você a mulher que Ele quer que você seja. Ele trouxe você até aqui para que pudéssemos lhe dizer como sair dessa confusão em que você se meteu. Se quiser que Cristo a salve e transforme, então venha comigo agora e vou pedir à igreja toda que ore por você."
Ela concordou e saímos do meu escritório. Descemos pela ala central da igreja, enquanto pessoas já estavam orando ao nosso redor. Sentamos no banco da frente. Mais tarde peguei o microfone e anunciei que Deus havia mandado uma visitante especial para nós aquela noite. Logo depois, Amália estava na frente de toda a congregação. Não contei nada de sua história, apenas que ela estava passando por uma crise e desejava aceitar a Cristo como Salvador. Que momento maravilhoso tivemos quando oramos juntos e depois adoramos o Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1:3. Amália contou depois que, quando voltou para casa aquela noite e falou com sua mãe, que estava tomando conta de Vini, exclamou: "Mãe, adivinha o que fiz hoje? Entreguei meu coração a Jesus Cristo e Ele me salvou. Ele me purificou. Já não sou a mesma pessoa." Sua mãe ficou sem fala. Será que aquela sua filha, perturbada, finalmente ia se endireitar? Naquela noite tive o melhor sono de minha vida, contou Amália. Porque me sentia limpa. Jesus me limpou. Sem pesadelo, sem droga, sem me odiar, sem desespero. O pastor Buenksteff e a esposa, Ingrid, convidaram Amália para participar de um grupo de discipulado que se reunia em sua casa nas noites de segunda-feira. Passamos a perceber uma transformação na vida dela. Começou a ficar diferente. Seus olhos se iluminaram. As roupas mudaram. Começou a se comportar como uma jovem piedosa e não como uma mulher destruída pelo pecado. Encontrou um emprego como recepcionista em um pequeno escritório de advocacia. Depois passou para uma companhia de seguros de Wall Street. Depois Amália entrou para o coro do Tabernáculo do Brooklyn. 1 ou 2 anos mais tarde, quando apresentamos um grande concerto público no rádio City Music Hall, pedi que partilhasse seu testemunho exatamente antes do hino que minha esposa, Carol, compôs intitulado Estou Limpa. Depois de sua história, o coro começou a cantar. Há um sangue purificador que flui do Calvário. Neste sangue há um poder salvador, que me lavou, limpou, purificou. Ó, hoje meu coração limpo está, pelo sangue que Jesus derramou. Verdadeiramente livre estou. Enquanto o coro cantava, passamos uma série de slides no telão, uma foto de Amália após outra. As dificuldades e a degradação se intensificavam até que, por fim, aquele quadro horrendo se desintegrava, deixando lentamente prever a bela mulher que ela é hoje, trajando uma veste coral branca, coberta de lantejoulas. Parecia que todas as 6.000 pessoas começaram a chorar juntas. Alguns anos após sua salvação, Amália conheceu um protético em nossa igreja. Eles se apaixonaram e se casaram. O Senhor lhes deu um filho, irmão materno de Vini. E a família se mudou para outro estado em 1987. Ali continuaram sua caminhada diária com Deus, adorando e frequentando uma igreja pastoreada por um bom amigo meu. Contei a história mais ou menos detalhadamente aqui para destacar que não importa até que ponto o diabo tente arrasar sua vida. Não importa se ele começa na infância, nem até que ponto ele vai para corromper a alma humana. Deus pode resgatar essa propriedade roubada. Se Deus pôde transformar Amália, será que o que você está enfrentando parece demasiadamente impossível para Ele? Se Deus atendeu ao pedido dela por misericórdia e graça, o que o impede de clamar ao Senhor agora? Deus o convida a fazê-lo, e não há momento melhor do que agora. Ouça o seu convite cheio de amor. Clame a mim no dia da angústia, eu livrarei, e você me honrará. Salmo 50, versículo 15. Você pode ver Jesus Cristo provar que é mais poderoso que o ladrão. Este exato momento é crucial. Agora, enquanto você está lendo estas palavras,
Enfrente a realidade da sua situação espiritual e vá atrás de qualquer outra coisa que Deus tenha lhe mostrado e que seja uma propriedade que Satanás roubou astutamente de você. O zelo e o amor que você tinha por Cristo podem ser recuperados. O chamado para servir ao Senhor em um ministério específico pode ainda ser atendido. Não é tarde demais para Deus alcançar aquele filho ou filha, não importa onde estejam ou o que estejam fazendo. A família que está se desfazendo neste momento não é um caso difícil demais para Jesus Cristo. Basta que você permaneça firme e com fé lhe peça que restaure o que o ladrão roubou de sua vida. Deus o fará e você o louvará de maneira nova. Olá, queridos, graça e paz, herdeirinhos e herdeirinhas de Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe este livro com alguém. Creio que será bênção para outra pessoa também. Deixe o seu comentário dizendo o que Deus tem falado ao seu coração. Isso é muito importante para a gente, esse feedback. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Um beijo no seu coração.